Então, quem chegou agora, né, seja bem-vindo, né? Eu já vi que a palestra até começou de novo, eu tinha dado uma pausinha aqui e estava ouvindo, mas eu não estava no computador. Mas é muito grande. Uau, foi muito importante tudo que a gente ouviu até agora. É uma graça imensa, né? Que bênção, gente. Parabéns, Anderson. Deus abençoe você muito, né? Continue assim, cada vez mais, né? Firme, forte. E o que Jesus colocou no meu coração para a gente comentar agora, referente à palestra dele, que as separações que estão acontecendo, tantos divórcios, né? Tantas famílias destruídas, tanto transtorno psicótico, surtos psicóticos, aborto, tudo que é de ruim que está acontecendo no mundo hoje, né, abusos sexuais e tudo que está surgindo de maldade, violência, crime, o sistema político corrupto, a polícia corrupta, o sistema judiciário corrupto, as empresas corruptas, golpistas, todo o sistema, né, trabalhista também sendo uma escravidão muito grandiosa. É muita tristeza, né? Uma miséria muito humana, muito grandiosa, desenvolvida aqui no mundo. E a gente vai pegar o documento do Papa Bento XVI, né? Quando ele era cardeal Ratzinger. Vamos ler um pouquinho sobre o que ele vai dizer, que vai ajudar bastante, né? Mas é justamente o que Jesus colocou no meu coração, é que essas escolhas hoje em dia são todas pautadas no egoísmo e não na verdade, né? Todo mundo vivendo sua própria ideologia própria, né? O seu próprio Deus, a sua imagem e semelhança, a sua própria verdade pessoal, a sua própria felicidade e não importando mais nada, né? Não tem mais um bem comum, é cada um por si, Deus por todos, né? E, e aí as pessoas estão se casando sem verdadeira vocação, né? Sem saber escolher o que é bom e santo. Tudo está nesse relativismo que a gente vai ler sobre isso, né? E o resultado são tudo isso, esses divórcios, uniões ilegítimas, fora da natureza, famílias destruídas, filhos sem ninho, né? Uma sociedade doente, fruto da falta da verdade, de seguir essa verdade, do homem ter rejeitado a verdade, que é o que nós estamos hoje colhendo os frutos dessa escolha do ser humano. Então é o que a gente está percebendo, né? Eles criam outras realidades para Deus assumir, né? Eles querem que Deus assuma a realidade deles, dizendo: eu estou na espiritualidade. Eu estou, mas só que a pessoa está criando várias superstições, esoterismo, gnose, tantas porcarias que as pessoas estão envolvidas e em tantas ideologias que não tem Deus, nenhuma delas tem, mas elas falam que Deus está ali presente, né? Então, eles criam outras realidades para Deus assumir, criam Jesus ou Deus à sua imagem e semelhança, criam igrejas hoje em dia, né, distorcendo a palavra das Escrituras, dizendo que aquilo que está na Bíblia, que não os agrada, então aquilo que está na Bíblia que é agradável, eles pegam e assumem aquilo como verdade. E aquilo que está na Bíblia, ao mesmo tempo, está na mesma Bíblia, mas que não agrada a eles, aí eles falam que foi um humano que enfiou lá, que foi uma adulteração do humano que criou aquilo lá. Então é uma loucura, um absurdo. A Bíblia é a mesma Bíblia, de sempre, de todos esses anos, né, de todos esses 2.000 anos, é a mesma Bíblia, vamos dizer assim, né, dos seus 1.900, 800 anos desde quando surgiu, 1.700 anos desde quando o cânon bíblico foi finalizado, né? E desde sempre é a mesma Bíblia. Mas as pessoas agora estão dizendo que não, que alguma coisa foi dita por Jesus e outra coisa foi adulterada pela cultura da época. O escritor que criou lá e que quis enfriar aquilo lá por causa da cultura, para poder manipular as pessoas e tal. E aí ficam falando essas coisas da Bíblia, é uma tragédia, né, que está acontecendo. E aí, em cima de igrejas, estão fundando igrejas totalmente mentirosas, falsas, né, baseadas em evangelhos que foram é, compilados a sua próprio bel prazer, né? Então, o sinal, né, que Jesus colocou no meu coração, que o sinal maior que nós encontramos a verdade é a paz. Tanto que eu mesmo fiz esse propósito com Jesus. Eu falei: Jesus, se isso é a sua vontade, se essa vida que eu estou vivendo, se tudo isso que eu estou pautando agora, desde que eu conheci a divina vontade, que eu estou ensinando para as pessoas é a verdade,
me mostra um sinal de que eu tenho certeza de que eu posso caminhar sossegado, dormir tranquila mesmo no travesseiro, porque eu estou divulgando isso para público. Então, me mostra que é a verdade. Ele falou assim: olha, é a paz. Se você sentir paz no seu coração, uma paz que nunca você teve antes, se essa paz for duradoura e permanente, você vai perceber que é eu que estou realmente nessa vida que você está vivendo. E aí eu percebi que realmente, quando eu não estava vivendo essa vida, eu não tinha paz. Eu sempre estava com o pé atrás, sempre estava desconfiada. Eu sempre tinha medos, muito medos de não estar salva, né? De estar no caminho errado, andando na direção errada. Eu tinha muito medo antes. Mesmo sendo católica, participando da igreja, eu não tinha essa segurança que eu tenho hoje. Então, um dos sinais, assim, que aí eu fui renunciando tudo à minha vontade, renunciando esse relativismo, fui renunciando o subjetivismo, o egoísmo, fui fazendo os passos que eram necessários dar para vivenciar a divina vontade. E aí eu fui percebendo que cada vez que eu fui renunciando mais a mim mesma e assumindo mais a verdade de Jesus, mais paz eu estava. E essa paz não é normal, ela é sobrenatural. Foi uma coisa que veio assumir a minha vida, como se ele tivesse colocado a mão por cima da minha vida. Coisa que antes eu não sentia, gente. Mesmo estando na igreja católica, mesmo sendo católica sempre, vivendo em estado de graça, confessando sempre, eu não tinha essa paz tão duradoura e permanente como eu tenho hoje. E aí é uma certeza tão grande que, à medida que eu vou seguindo nesse caminho de paz, de felicidade com Deus, dessa certeza, ele vai, tipo, assumindo o controle da minha vida e vai me ensinando e explicando sobre essa mesma vida, né? Vai me explicando para como ficar cada vez mais presa e constante nessa vida. Então aí eu percebi, então essa paz verdadeira que não tem fim. Aí ele foi mostrando várias situações da minha vida, com os meus parentes, com o meu marido, com meus filhos, várias situações em que mesmo nos problemas que eu enfrentava, eu escolhia a divina vontade, estar naquilo que ele me inspirava, né? E aí eu permanecia na paz, mesmo estando em uma guerra ali, às vezes espiritual, temporária, mas eu ficava assim estável naquela segurança do que eu estava fazendo certo, de que aquilo era o certo. Eu ficava estável naquela escolha. Eu não tinha outra opção, é como se eu não tivesse outra opção. Eu ficava estável naquela escolha e uma paz ficava dentro, mesmo no meio da guerra. Mesmo no meio do conflito com as pessoas que eu estava ali, às vezes numa batalha espiritual com circunstâncias que aconteciam, eu ficava permanentemente numa segurança e numa paz permanente, numa alegria constante, apesar do problema acontecendo. Eu não ficava perturbada. Aí eu percebi, então o livro do céu é real, porque Jesus falou que a Nossa Senhora vivia desse jeito. Então eu estou vivendo a mesma coisa que a Nossa Senhora e Jesus viviam, né? Nessa paz permanente que não tem, né? Que não tem dimensão, não para essa paz. E essa falta de perturbação e essa segurança tão grande. Eu falei, então eu estou mesmo na divina vontade, não tenho dúvida. Então eu fui claramente testando essa divina vontade. Eu sempre testei para ver se isso era real mesmo, se esses sinais que Jesus dizia, esse sinal da paz permanente fosse verdadeiro. E eu também testei momentos em que eu saí da paz. E aí era a hora que eu tinha pecado. Eu tinha cometido claramente um pecado, né, que eu vi que eu cometi o pecado. Então, teve circunstâncias, durante essa caminhada com a divina vontade, em que eu pequei. Eu pequei. Claro, depois confessei, sabendo que eu tinha pecado. E aí, quando eu pequei, a paz acabou. Aquela paz sumiu. Eu fiquei plenamente perturbada. Plenamente perturbada. No momento em que eu estava em pecado. E enquanto eu não confessei, não fui até o padre, na reconciliação, eu não consegui ficar em paz. Então, assim, aí eu falei a verdade. Realmente, o que pode atrapalhar, que Jesus fala no livro do céu, o que pode atrapalhar essa verdade, essa paz, essa segurança, essa estabilidade é o pecado. Realmente, porque eu fiquei totalmente atormentada. Fiquei atormentada com o pecado. Não, eu não queria pecar, mas eu acabei caindo numa tentação, numa fraqueza que foi, né? Assim, e eu
vi o quanto que eu fiquei perturbada, 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 perturbada. Eu não conseguia parar de pensar no mal que eu tinha feito, na ofensa que eu tinha causado a Deus. Eu não conseguia parar de ficar desesperada querendo tirar aquele negócio. É como se um bicho tivesse grudado no meu corpo, enquanto eu não tirasse aquela porcaria, aquela pulga que estava lá, né, aquele carrapato preso, enquanto eu não fosse no médico para fazer cirurgia, para tirar aquele demônio, né, eu não ia ficar em paz. Aí quando eu fui me confessar, aí eu tenho certeza da confissão, tenho fé plenamente no sacramento, aí eu segui em frente e segui na paz novamente, estável novamente. Mas olha para você ver como que é. Como que tem como testar o livro do céu. Tem como você testar se o que está escrito lá é verdade. Olha como que é lindo isso. Então, é uma coisa que eu falo para vocês, gente, vale a pena, né? E eu vou ler aqui o que o nosso cardeal Ratzinger fala. Conhecendo a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. Que verdade, né? Somente a verdade liberta. Ratzinger, 2017. Somente a verdade liberta. Então vamos lá, gente, é muito grande. Ele fala que vivemos em um mundo em que as informações surgem a todo instante e de diversas maneiras, teorias, métodos, práticas e discussões são influenciadas pelas mais distintas culturas e formas de analisar os contextos socioculturais. Olha lá, prestem atenção, ó. Todavia, o mundo parece estar imerso em um emaranhado de pensamentos hoje confusos e distorcidos que por vezes não se apoiam em bases conceituais, né, que é o conceito básico, e as práticas que sejam confiáveis e salutares para a vida das pessoas. Ou melhor, os pensamentos hegemônicos atuais são baseados no relativismo. Parecem ser frutos de uma emancipação sadia do homem no que tange aos mitos, à religião, às crenças que causavam atrasos ou algo semelhante. Entretanto, os resultados dessa, entre aspas, libertação do homem em relação à verdade não têm produzido bons resultados. Olha que interessante, olha. Olha que interessante. Nosso Papa, né? Nosso Papa Bento XVI, né? Olha que coisa. Entretanto, os resultados dessa, entre aspas, libertação em relação à verdade não têm produzido bons resultados, mas uma confusão generalizada que impede uma análise adequada dos problemas enfrentados pela sociedade. Aí ele vai falar, afinal, o que é a verdade? Em que se apoiam aqueles que creem no fim da verdade absoluta e defendem a existência de verdades múltiplas, relativas ou parciais, e não raramente contraditórias. Olha o nosso mundo aí, é o mundo de hoje, que tragédia, não? Nesse contexto desnorteante, surge a voz franca e o pensamento límpido do cardeal alemão Joseph Ratzinger, que em 2005 tornara-se Papa Bento XVI. Este assunto foi motivo de inúmeras reflexões deste teólogo e deste defensor e guardião da verdade. A homilia da Santa Missa Pro Eligendo Romano Pontífice, de 18 de abril de 2005, é um dos marcos em que essa problemática aparece com intrepidez. Este artigo tem como objetivo central discutir a ditadura do relativismo no pensamento de Joseph Ratzinger, Bento XVI, analisando-a no contexto do nosso mundo atual. Para fins didáticos de compreensão, este trabalho está estruturado com base em um alerta, em uma explicação e, por fim, em uma exortação do Papa alemão, por meio de uma pesquisa bibliográfica, na obra Ratzingeriana e Beneditina. Então, ele fala o que é o relativismo e quais são as suas consequências para a sociedade atual. Cada época da história desperta suas controvérsias. E por que não dizer batalhas, sejam elas no sentido literal ou intelectualmente falando? Nessas ocasiões surgem também vozes dissonantes que têm um papel decisivo no contexto histórico, seja pela ousadia de apresentar os problemas existentes, ou seja pela coragem de apontar os erros que podem minar os fundamentos da sociedade. Tendo em vista o contexto do século XX, com duas grandes guerras, além dos regimes totalitários com suas ideologias nefastas,
e, ao mesmo tempo, com uma herança das ideias do iluminismo, que tem o racionalismo como princípio básico, Joseph Ratzinger, em uma entrevista ao jornalista italiano Vittorio Messori, diz que a separação ou exclusão da religião de Deus, enquanto princípio e fundamento da sociedade, faz com que a humanidade torne-se vítima das consequências mais arbitrárias. Quando falta a luz, tudo se torna confuso. É impossível distinguir o bem do mal, diferenciar a estrada que conduz à meta daquela que nos faz girar repetidamente em círculos sem direção. Então, o conceito do relativismo no pensamento do teólogo alemão é necessário compreender o que é secularização. Então, enquanto eu estava lendo aqui, Jesus colocou no meu coração assim que hoje as pessoas elas tendem a, assim, por causa de toda uma confusão que aconteceu nesses tempos, por causa de uma grande variedade de pensamentos, as pessoas criaram coragem. Antes, como tinha a época da cristandade, e aí só tinha uma verdade que todos, né, ficavam firmes, que era a verdade religiosa, né, a verdade bíblica, a verdade de Cristo que estava ali na cristandade. E aí só a igreja que estava ali sempre, né, junto com os líderes da época, os padres, os reis da época, a monarquia da época. Então, enquanto tinha os monarcas que governavam junto à igreja, tinha ali uma verdade que ninguém podia tirar daquilo ali. Ficava sempre todo mundo naquela mesma verdade. Mas aí, depois que acabou esse tempo, né, que com as revoluções culturais que tiveram, a Revolução Francesa e tantas revoluções, acabou, né, desfazendo essa união da igreja, e aí aconteceu essa secularização. E hoje, né, o Estado laico. Acabou esse negócio da igreja, tiraram a igreja do governo e todas as verdades que a igreja defendia acabou perdendo o seu papel, né? Perdeu o seu trono. E enquanto a igreja estava no governo, todo mundo respeitava a verdade bíblica, a verdade religiosa, né, que a igreja desenvolvia, pregava. Então era só aquela verdade que existia. Então ninguém tinha coragem de aparecer falando outra verdade, porque quando aparecia uma pessoa falando uma heresia, falando alguma coisa, ela era radicalmente, né, combatida. A igreja já ia lá e já e matava os, entre aspas, né, os bruxos, né, destruía essa realidade. E aí eles achavam, aí por que que daí eles perceberam, pouco a pouco eles foram falando, essa igreja é manipuladora, essa igreja não dá voz a ninguém, essa igreja, ela está sendo ditadura, só existe a verdade dela e ninguém pode erguer-se para falar outra coisa. Mas como assim? Nós somos o quê? Quem nós somos? Nós não somos seres humanos, inteligentes, racionais, né? Nós não podemos ter as nossas próprias escolhas, os nossos próprios pensamentos, a gente não pode, né, cada um ter a sua opinião. Cadê a minha opinião que não é respeitada? A igreja agora ela traz a verdade dela, né? Absoluta e eu tenho que me prostrar diante dessa verdade. Mas quem garante que essa igreja ela é de Deus mesmo? Né? Aí começa a ver e observar que na igreja tinha corrupção, que na igreja tinha pecado, que na igreja tinha um monte de problema, e começaram a ver os podres da igreja, igual acontece com os governos de hoje. Começam a desvendar os podres de cada governo, né? De cada partido político que entra no governo. Entra o Bolsonaro, aí começa a ver os podres do Bolsonaro e fala mal do Bolsonaro até explodir. Aí entra o Lula, agora vê os podres do Lula e fala mal do Lula até explodir. E aí um governo vai tentando destruir o outro governo, e assim vai, né? E derrubar quem está no poder, né? Então, a gente está vivendo nesse ambiente. Ai, Jesus, só o pó. E aí todo mundo tem opinião. Todo mundo agora tem opinião. Todo mundo agora pode criar a sua verdade. Todo mundo agora, porque não tem mais verdade absoluta. Então agora todo mundo pode apresentar a sua versão da verdade. E assim surgiu nas revoluções, junto à Revolução Protestante, uma outra religião cristã, né, uma outra comunhão de pessoas aí que se uniram ou não, ou estão todas separadas, né, porque a gente não vê protestantes unidos nem aqui na China, né, nenhum lugar eles estão unidos, eles são mais malucos do que nós mesmos católicos. Então a gente vê que eles estão, né, eles mesmos são totalmente, cada um tem uma doutrina diferente do próprio Cristo. Eu nunca vi tantos Cristos diferentes, né? É o que nós estamos vendo hoje por causa das opiniões.
Por causa das opiniões, né? Que eu quero ter a minha opinião. E o que é opinião? Vontade humana, vontade própria, amor próprio. E aí Jesus chega com o livro do céu nesse mesmo período todo aí, dizendo que essa vontade humana tem que ser extirpada do planeta. Mas essa informação ainda não chegou para a sociedade ainda. Ainda estão rejeitando essa realidade. Até a própria Igreja Católica ainda não assumiu essa verdade de que a vontade humana precisa ser extirpada. Porque a própria Igreja Católica está acolhendo as várias opiniões humanas. A gente viu o nosso Papa Francisco, que estava há pouco avaliando e fazendo o sínodo da sinodalidade. E o que é o sínodo da sinodalidade? É abrir a Igreja Católica para tirar o trono da verdade absoluta de Cristo e abrir-se a várias ideologias dentro da própria Igreja Católica. E aí onde todos podem ir lá e dar a sua opinião. Aí eu, mulher feminista, quero ser padra. Quero ser padra, padre. Ô, Papa, eu quero ser padra, eu quero ser padra. Ah, é? Você quer ser padra? Tá bom, vamos discutir sobre isso. A sua opinião é válida? Claro, entra aqui, vamos discutir no sínodo da sinodalidade. E assim a gente ainda está correndo risco ainda, a gente não sabe o que é virar ainda à frente sobre esse negócio de sínodo da sinodalidade. A gente vê um Papa que assumiu, que a gente ainda não sabe qual é a verdadeira ideia dele a respeito disso. Ele não falou que ele ia excluir essa conversa. Então, a gente não sabe ainda o que esse Papa vai estar reservando para quando chegar esse negócio de sínodo da sinodalidade, que ainda está, conforme o Papa Francisco estipulou a agenda, ainda está em curso, né? Então, a gente não sabe o que vai virar, essa descentralização da Igreja Católica, né? Em que os bispos e as igrejas regionais terão mais liberdade para poder dizer o que é certo e errado para os seus conterrâneos. E aí a igreja não tem mais a centralidade toda na doutrina, onde só o Papa, mas os bispos terão mais liberdade para estipular, aqui na nossa diocese de São José dos Campos vai ter casamento gay. Nós aceitamos as opiniões de que os gays podem casar. Então, aqui na nossa igreja, né, nossa diocese aqui de São José dos Campos, o bispo acha que dá para casar os gays. Aí vai ter uma descentralização da igreja e aí a mentira vai ser disseminada, né? E cada país ou região vai pensar de um jeito. E aí já era a igreja. Aí o negócio. Aí você vai falar assim: não, Aline, a igreja nunca vai ser destruída. Jesus garantiu que as portas do inferno nunca deterão. Claro que não. Ela nunca vai ser destruída, mas que ela vai passar por uma morte e por uma paixão daquelas, isso ela vai. E por que vai chegar nesse ponto? Porque nós mesmos vamos perseguir dentro da própria igreja aqueles que levantarem essas bandeiras idiotas. Imagina se o seu bispo ele vai e decreta uma coisa dessa na sua igreja. Você não vai mais à igreja ou você vai brigar. Ou você vai brigar falando que você não aceita. Ou você vai fazer campanhas revolucionárias dentro da igreja dizendo que você não aceita uma coisa dessa de jeito nenhum. E aí nós iremos perseguir, fazermos denúncias, vamos, não sei o que, e aí vamos, vai saber o que a gente vai aprontar no meio disso. E vai virar um boné velho. A igreja vai entrar num patamar né, de uma paixão enorme, né? Vai saber o que os católicos vão ser capazes de fazer, os que são menos, né, católicos, entre aspas, na própria alma, o que serão capazes de fazer para defender a doutrina, para defender essas realidades. Então a gente não sabe qual a violência que ainda pode chegar dentro da própria igreja, em que Jesus falou que o único jeito de purificar a igreja é derramando sangue. Então, dentro da própria igreja pode ser um derramamento de sangue verdadeiro e a paixão da igreja precisar ser feita para a purificação dela. Então, está aí nos profecias que nós estamos acompanhando, não é mentira. Então, Jesus tocou no meu coração para falar sobre isso, que é muito sério, né? Muito grave. E a gente não pode, de jeito nenhum, se esquivar do que está acontecendo. Vamos confiar, por enquanto, que o Papa Leão XIV vai, né, desfazer dessas ideias aí. Vamos acreditar nisso e fixar o nosso olhar na esperança de tempos de paz nesse período em que nós estamos agora, né? Vamos confiar nisso. E aí, lendo mais aqui, para entender esse conceito do relativismo, no pensamento do teólogo alemão, é necessário compreender o que é secularização. Ele fala, analisa, né, o segundo Assunção, em 2018, que é um artigo que eu estou lendo aqui,
de Danilo Cortez Gomes e Gilberto Aurélio Bordini. É um artigo. E eles escreveram sobre o material do Papa. E aí eles citaram Assunção, que eu não sei quem é, em sua excelente tese que analisa a visão do Papa teólogo sobre o mundo de hoje. A secularização no sentido de secularidade está associada à ideia de autonomia da esfera política lá, em relação à esfera religiosa, que é o que aconteceu que a gente até narrou, eu até narrei sobre isso, a separação da igreja, né, do Estado laico, né, que é a secularização. Está associada, então, a essa autonomia da esfera política em relação à esfera religiosa, entendida pelo secularismo, muito semelhante ao mesmo equivalente à ideia de laicismo, né, que é o Estado laico. Secularização implica a exclusão da figura de Deus como estruturador da vida social. Então, Deus já foi expulso, né, do governo do mundo, ele já foi expulso. Na concepção de Joseph Ratzinger, a secularização é uma marca distintiva do período pós-moderno, o que faz criticar com certa frequência essa característica da pós-modernidade. Com essa exclusão de Deus da esfera pública, o homem tende a substituí-lo por algo, por alguma coisa que dê segurança, pelo menos permita assentar suas convicções, visto que o homem, por natureza, procura a verdade. No entanto, as consequências dessa exclusão são desoladoras, pois se não há Deus, não há verdade. Então, hoje é muitas verdades, né? O que colocaram no lugar de Deus? O eu e a minha própria verdade. Cada um faz o que quiser, cada um escolhe o que quiser, cada um faz o que achar, o que bem entender. Então, por isso que hoje tem mãe reborn, tem namorada reborn, né? Tem pai de pet, né? Tem casamento sem filhos, né? Hoje tem casamentos gays, homossexuais, de todas as espécies. Hoje tem um monte tem trisal, né? Casamento entre 3 pessoas ou mais pessoas. Hoje tem as festas do Didi, né? Hoje tem várias festas aí do Didi, né? Do Didi lá da América que está sendo julgado. Tem várias festas iguais a dele, né? Por aí, né? Falaram que agora está surgindo bastante mais lugares ainda depois dessa, né? Depois ainda que divulgou ainda essas festas aí, tá surgindo mais lugares onde está tendo essas bagunças, né? De muitos casais, né? Troca de casais, sei lá, muita bagunça. Tá tendo encontros sexuais, assim, ó, homens estão se encontrando sexualmente para poder fazerem no lugar público qualquer. Então, lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, já foi visto, né, homens reunidos no encontro sexual, onde eles ficam ali, né, trocando sexual entre eles. É uma coisa horrorosa. Então, tá tendo todo tipo de manifestação do eu, da sua própria vontade, né? Aí você tá vendo um monte de gente trocando de rosto, fazendo essas harmonização que a gente chama mais demonização do que harmonização, ficando horrorosos, desfigurados, toda uma comunidade de pessoas cheias de tatuagem, né, de piercing, os jovens, né, cada um também vestindo um jeito, uma forma de existir, e muitos deles se tornando psicopatas, entre aspas, criminosos, matando, né, achando que isso agora é uma forma de vida, e muitas circunstâncias que estão acontecendo que por causa dessa, né, desvalorização da verdade pura e única absoluta, cada um tem a sua verdade e cada um vai criando o seu mundinho. E quando não dá certo, algumas pessoas acabam se suicidando ou ficam loucas, ou entram em surto psicótico, né, ou entram num transtorno, um transtorno maluco e ficam aí à mercê de remédios para sobreviver e drogas e substâncias químicas de todas as espécies. Fora as próprias pessoas que já vão para o mundo das drogas logo de cara desde o princípio, porque os jovens estão hoje já com 12, 13 anos bebendo muito, fumando, né, usando droga de todos os tipos. Agora não é só uma, duas, dois tipos de droga, tem drogas de todos os tipos para variação de vários tipos de comportamento. Então o mundo tá, né, numa loucura que não tem fim. E é muito importante a gente deduzir tudo isso dentro do nosso congresso, porque nós estamos falando a verdade, nós temos que falar o que está acontecendo nesse ambiente sem a verdade, né? Então, a gente, nas palestras, vamos falar da verdade, mas entre as palestras, vamos falar o que está acontecendo com a falta da verdade. E que nós estamos observando, não somos nem um pouquinho idiotas, né? Não somos bobos, não. Estamos vendo muito bem o que o mundo está se tornando. Fora que esses juízes injustos que o Brasil está tendo agora, né? Está deixando a gente de cabelo em pé, toda a corrupção do governo, roubando os velhinhos,
do INSS é um absurdo. Então é muita corrupção, é muito golpe, é muita maluquice. Os relacionamentos entre homem e mulher hoje em dia estão também inseguros. Os homens não têm mais coragem de chegar nas mulheres. As mulheres estão desesperadas por falta de ter homens no mercado. Os homens estão todos ficando, preferindo, né, a si mesmos, né, encontrando o prazer em si mesmos ali, homem com homem. Mesmo sendo heterossexual, muitos homens estão sendo bissexuais para não ficarem sem a sexualidade. Então é muito triste o que está acontecendo, né? Então, uma observação importante a respeito da secularização acontece ao caracterizá-la como fruto da absolutização da positividade, tal como Comte a profetizou, impossibilitando não apenas a interrogação sobre Deus, mas também a interrogação sobre o homem e toda a realidade. Um dos exemplos por ele citados é a ausência de lugar para a fé na filosofia, como um sinal de crise geral da consciência que vivemos. Nesta perspectiva, a falta de fé ou a dificuldade de crer, como uma das características atuais, faz com que a visão da igreja, da fé ou do crente seja vista como retrógrada ou até supersticiosa, surgindo uma dicotomia entre a ideia de tradição e a ideia do progresso. Então, realmente, isso é uma tragédia que está acontecendo. Aquele que quer viver, na verdade, está sendo questionado se aquela verdade que ele tá trazendo é boa. Então, assim, se você está buscando a Deus, absolutamente Deus, você, eu, nós estamos aqui seguindo a Deus. Se a gente chega no nosso filho, por exemplo, você chega no seu filho e fala para ele: filho, você não pode escolher da sua cabeça a vida que você quer. Você tem uma vocação, filho. Você tem que saber o que Deus quer para você. Você não tem que fazer o que você quer, o que você gosta. Você tem que fazer aquilo que você tem vocação para fazer. Então você tem que rezar, você tem que ter uma espiritualidade, uma vida com Deus, né? Uma vida na graça. E aí você vai consultar a Deus. Ele tem a resposta para a sua vida. Ele que vai escolher a sua esposa, meu bem. Ou se você não, ou ele vai escolher se você não vai casar. De repente ele já te criou para ser celibatário, meu bem. Então Deus tem uma vocação para você. Como você vai chegar no seu filho e falar uma coisa dessa? Nem seu marido, às vezes, permite. Nem a sua mãe, que é vó do seu filho, permite que você fale uma coisa dessa. O seu filho, hoje em dia, dentro das casas, não pode mais falar assim. Dentro da própria família. As pessoas da sua família, os seus irmãos, os tios do seu filho. Ou até se você tem um filho e a sua filha mais velha, ela já tem uma outra visão. Ela mesma vai ficar do lado do irmão para ele fazer o que ele quiser. O que der, o que for feliz. Mãe, ele tem que fazer aquilo que for que ele for ser feliz. Você não pode chegar nele e falar que Deus que vai decidir o futuro dele. Mas que absurdo, isso não existe. Da onde você tirou isso? Nós estamos em 2025, isso já era. Mãe, você tá lá na época da monarquia, da cristandade. Volta pra terra, mãe. Você tá em outro mundo. Isso porque essa filha tá sendo educada para falar com você, né? Está sendo educada. Então, o que está acontecendo pior é a nossa perseguição, que é o que sempre aconteceu, a perseguição contra a verdade, contra Jesus. E mais do que nunca estamos sendo perseguidos dentro da nossa própria família, nós temos até dificuldade e somos mornos por causa disso. Né? A gente acaba sendo morno porque a gente não abre a boca para poder defender a palavra de Deus, para defender a Deus dentro da nossa própria casa. E a gente corre o risco, né, amando a Deus, querendo falar o que é certo, a gente se cala. E aí, se a gente se cala, a gente é morno e Deus vomita. Então, olha que situação que nós estamos. Nós, ou a gente é santo ou nada. Mas para ser santo, né, a gente está vendo que na própria Canção Nova, a gente vê a Canção Nova. Ela não fala a verdade. Você vê que na própria Canção Nova, que lá o lema, ou santos ou nada, você vai vendo que eles estão cada vez mais secularizados, cada vez mais falhos e mornos. Eles não têm coragem, porque se eles falar a verdade nua e crua, o governo tira o sinal deles. Entendeu? O governo tira o sinal da Canção Nova. Se a Canção Nova falar a verdade, você vê quando um padre fala a verdade na Canção Nova, a Canção Nova tira o padre, cala o padre. Não tira, mas manda o padre ficar quietinho no cantinho dele.
Então, muitas pessoas largaram a Canção Nova por causa disso, vocês sabem disso. Porque é difícil hoje ser verdadeira cristã, né? Hoje os padres estão relativistas. Os padres, a maioria dos nossos padres. A gente vai na missa, os padres não falam a verdade, gente. Eles não tocam no assunto verdadeiro, da verdade absoluta. Os padres falam de forma psicológica, dizendo que você tem que ser feliz ao máximo, ser feliz, que Deus vai te perdoar, que Deus pode, né, que Deus te ama do jeito que você é, que você tem que ser feliz fazendo bem para o próximo, mas só que o bem para o próximo é você deixar o outro ser o que ele quiser. Então, se eu chego no padre e falo para ele, padre, eu tô com uma briga lá em casa porque meu filho não quer descobrir a vocação dele. Ele falou que ele vai fazer uma coisa da cabeça dele lá, e eu não concordo com aquilo que ele disse. E aí eu tô numa briga lá em casa. O padre vai falar assim: você é um demônio dentro da sua casa. O padre vai falar isso para você. O padre vai falar que você tá do lado errado. O padre vai chamar você de demônio e vai falar que você tá pecando contra a sua família, contra o seu filho. Olha que situação que nós estamos vivendo. Aí você me fala, nossa, mas como que faz pra gente poder, né? Então, graças a Deus chegou a divina vontade para a nossa vida. A divina vontade que resolve todos os nossos problemas. Né? A divina vontade resolve esse problema, gente. Graças a Deus. Por quê? Porque a divina vontade, ela traz alguns conceitos que a igreja não conhece, que é a liberdade, né? A liberdade. Deus, ele não obriga ninguém a nada. Ele não obriga. E se ele não obriga, né? Você só pode, ele só convida. Deus, ele convida, ele não deixa de falar a verdade. Ele não deixa de trazer aquela comunhão da verdade, aquela comunicação do que é a verdade. Ele não deixa de falar, mas ele não te obriga. Aí, quando você assume a divina vontade como fusão da vida, né? Que a sua vida é a divina vontade, você vai ter que conhecer como Deus atua. Porque você vai ter não as virtudes, né? Que fazem você ficar com medo de ser morno e perder a sua salvação. Aí você não vai viver pela virtude, você vai viver pela verdade, a verdade divina, a vida divina, né? E aí Deus ele vai se revelar para você na vida na divina vontade. E você vai ter as virtudes celestiais, né? Ou ele vai dar os atributos divinos para você. E você vivendo os atributos da verdade divina, ele vai te ensinar como que ele faz. E ele não fica morno por causa disso. Né? O próprio Deus não fica morno porque ele respeita a liberdade. Ao contrário, ele ama com loucura o ser humano. Então, como você, dentro da sua casa, é uma filha da divina vontade, e você está vendo as pessoas da sua família fazendo escolhas erradas, o que você vai dizer para essas pessoas? Você vai dizer: olha, meu filho, o correto que eu convido e Deus te convida é você rezar. Tá tendo um encontro vocacional lá na igreja, né? E você seria interessante, a sua idade é perfeita para você fazer um encontro vocacional. E você vai convidar o seu filho a fazer os encontros. Se ele não quiser, você está totalmente protegida pela divina vontade. A divina vontade te absolve de qualquer coisa que o seu filho, a partir do momento que você convidou ele aí, o que ele escolheu é o que ele escolheu, na liberdade dele. Então, você não tem mais culpa no cartório. E aí você simplesmente segue o fluxo que a divina vontade desenvolve. Então, a divina vontade mostra que você está tendo encontro vocacional. Chama o seu filho para ir. Convida o seu filho para ir. Aí você faz o que Deus pediu. Você obedece na divina vontade o fato que aconteceu. Então você vive só o hoje, a cada tempo, a cada momento, e é Deus quem vai conduzir tudo o que for de bom para sua família e para você. Tudo o que for correto você fazer é Deus que vai trazer para você na sua mão. Você não vai decidir nada da sua cabeça, você não vai ficar preocupada, perturbada e falando: meu filho está fazendo uma escolha errada. Ai, meu Deus, o meu filho está indo pro buraco. Ai, 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 ai. Você não vai ficar mais assim, desesperada. Acabou essa vida, não tem mais desespero nenhum. Você vai agora confiar em Deus. Você vai estudar o que Deus fez no livro do céu, né? O que ele criou, que ele fez um mundo perfeito, que ele colocou dentro do homem, né? A alma,
que essa alma, ela consegue querer a verdade, que o homem é um complexo de amor, que o que ele está buscando é simplesmente o encontrar a Deus. No fundo, seu filho está fazendo as escolhas. Aí você vai lembrar que você também passou pelas mesmas coisas que seu filho passou. Por várias escolhas, por várias experiências, por várias situações que fez você, mesmo andando muitas vezes por caminhos tortuosos, você acabou escolhendo um caminho bom. E foi bom quando a sua mãe falou para você: olha, a igreja ali. Ó, vamos para a missa. Ó, vamos para a catequese. Foi bom, porque aquela sementinha foi plantada no seu coração. Aí você levou seu filho também para a missa. Você levou seu filho para a catequese para receber os sacramentos. Então, a sementinha está lá brotando no coração dele. Pode ser que agora só está a semente ainda, não criou raízes ainda firmes, não frutificou, mas está lá. Deus não vai tirar essa semente, como ele não tira de ninguém. O sol está brilhando todos os dias. A graça está caindo sobre todos, sem parar. A divina vontade já está na terra, porque nós já recebemos essa luz que a Luísa, desde quando ela está, né? Desde que ela recebeu o dom, a divina vontade já está reinando na terra. Já está ali, ó, desenvolvida. Então, os seres humanos hoje já estão recebendo muitas inspirações e orvalhos benéficos e, ó, no mais alto grau. Aí o que acontece com você, minha querida mãe, que estava, né, preocupadíssima com seu filho? E você entrou na divina vontade, olha que benção. Aí você só vai fazer o que Deus permitir no cada dia, no cada momento. Você não faz nada além do que Deus cobrar de você naquele momento. Aí você foi na missa, aí o padre falou: vamos ter um encontro vocacional. Chamem os seus filhos para inscrevê-los eles. Você não vai inscrever o seu filho sem autorização do próprio. Ele já tem 17 anos, já tem 16 anos, já tem 18 anos, ele tem que fazer as escolhas. Você não vai passar por cima dele. Aí você vai convidá-lo, filho, a ter um encontro vocacional. Ah, mas o que que é isso? Vocação é isso, isso, isso. E você explica e fala. Aí ele fala assim: ah, eu não quero saber disso, não. Eu não quero saber disso. Tá bom, meu filho, você que sabe. Ponto final. O que que Deus registrou? A Aline obedeceu a divina vontade e ela convidou o filho dela. Ponto final. Aí Deus, ele já registrou que você está livre e você defendeu a verdade pura e santa da divina vontade e na hora que a divina vontade pediu isso. Acabou, minha bem. Agora deixa Deus no comando da história do seu filho. Quem vai salvar seu filho? Não é você, meu querida, minha querida. Quem salva o seu filho é Deus. Então a gente larga o osso de achar que nós somos os salvadores de alguém. Nós não somos salvadores nem de nós mesmos. Quem nos salvou foi Deus, Jesus Cristo, né? Então nós não somos salvadores de ninguém. A gente vai assumir o nosso posto de pequeninos filhinhos de Deus, dentro da ordem como Deus nos dirigir a cada minuto, a cada segundo que a gente viver. E não vamos fazer nada fora da ordem divina. Então ele vai direcionar. E você vai agir como Deus, nunca sendo obrigando ninguém a lugar nenhum. E aí o padre, quando nunca vai falar para você que você é um demônio. A sua filha nunca vai te xingar em casa e vai falar que você é uma retrógrada, uma boboca. Nunca vai acontecer isso. Porque Deus, ele vai na hora certa, no momento certo, conduzir todas as coisas e você nunca vai ser vista como esse tipo de coisa. Ah, mas não é bom ser perseguida? Deus não quer perseguição, não, meu bem. Deus quer que você anda no equilíbrio da verdade, no equilíbrio da vontade divina. Entendeu? Que é vida, vida, vida em plenitude, vida em paz. Não tem essas brigaiadas que tem no mundo, não. Você vai ser, não vai ser perseguida como você pensa, porque esse tipo de perseguição não é na divina vontade dessa forma que é visto. Como que é a perseguição na vida na divina vontade? Que não vai ter mornidão, não tem nada dessas porcariadas. Você tá acima de tudo isso aí. Ó, céu na terra, acabou essa vida tragédia, né? Nunca mais. Agora você vive só no comando de Deus 100% e ele que define a sua santidade, ele que define tudo que você vive, todos os passos que você dá, ele que decide e é a vida dele que você vive, não a sua mais. E todos os seus atos serão usados para a maior glória de Deus e para o bem das almas, até mesmo do seu filho. Então, Deus, ele não vai descuidar do seu filho, não vai descuidar do seu irmão, não vai descuidar da sua mãe, não vai descuidar do seu marido, não vai descuidar de ninguém. Por causa de você, Deus vai cuidar deles até mais do que deveria cuidar. Mais do que ele pensou em cuidar, porque você aderiu à divina vontade como vida. Então, você para Deus agora, ó, entendeu? Ele virou, ele não é nem um binóculo que ele coloca do céu para olhar para você, não. Ele muda do céu e biloca dentro de você. Agora você é um terreno. Lembra do que eu falei esses dias? Que a Nossa Senhora, ela era tipo um consulado de Deus na terra? Então você vai ser um consulado de Deus na terra, uma terra sagrada.
Deus vai estar morando dentro de você e todos os seus atos, por mais pequenos que sejam, serão para a glória de Deus infinita, sem distinção. E aí, Deus ele vai olhar por todas as criaturas, não só para o seu filho, mas passado, presente e futuro vão ser alcançados pela sua vida vivendo plenamente na divina vontade. Acabou essa tragédia. E qual é a perseguição? A perseguição é da sua própria vontade humana. Quem te persegue é a sua própria vontade humana. Entendeu? É esse tipo de perseguição que você vai viver todos os dias. Porque a sua vontade vai falar para você, você tá errada. Olha, eu quero comer outra coisa, vai lá, né? Olha, vai. Aí você fala, marido, eu tô aqui no restaurante, mas eu queria que você pedisse aquele prato ali, ó. Eu vi aquele prato na mesa do lado ali, eu tô querendo comer aquilo lá. Aí seu marido fala assim, deixa eu ver quanto que é. Ah, não tem condições de pagar. E aí? Tá bom, querido. Então deixa. Então, entendeu? Você pode até pedir, mas se Deus não quiser te dar, o seu marido, que é a referência naquele momento, que está pagando a conta, ele vai dizer: não tem como a gente pagar. Acabou. Você fica em paz, segue em frente. Logo, logo Deus tira isso da sua cabeça. A sua vontade humana, né, já pastou, tá vendo? Aí você fala pra sua vontade humana, não tem dinheiro, cala a boca e fica quieta, viu? E eu vou comer o que meu marido pagou pra mim, olha que benção. E você fica feliz na vida comendo aquilo que o marido comprou pra você. Oh, glória a Deus e agradece, Senhor, obrigado por eu estar nesse restaurante, obrigado por essa comida que o Senhor fez meu marido pagar pra mim, que maravilhoso, que benção maravilhosa, te louvo, Senhor, te ofereço todo o bem desse alimento para que todas as outras pessoas que estão passando fome, que gostariam de comer alguma coisa e não podem comer, e eu estou aqui, graças a Deus, sendo abençoada por esse alimento. Deus te abençoe, Senhor. Ó, Pai, muito obrigado. Eu ofereço na divina vontade todo esse bem que o Senhor está me dando. Como o Senhor é bom comigo. Nossa, não me falta comida, como eu sou agraciada. Então, você é perseguida, muito perseguida, mas pela sua própria vontade dentro de você. Mas faz parte da vida do cristão. Então, segue em frente, carrega sua cruz e me siga, né? Renuncia a si mesmo, toma sua cruz de cada dia, que é a sua própria vontade humana, rebelde, tragédia total, quer te levar para o inferno, é a chave da tragédia, da escuridão mais profunda, e ela mora dentro de você mesmo. Então, você não precisa de filha para te perseguir, não precisa de marido para te perseguir, não precisa de nada. Jesus falou assim que a coisa mais difícil que ele pede para uma pessoa é que ela renuncie à sua vontade humana, que é o martírio dos martírios. Se ela der a vontade humana todos os dias para ele, ele não precisa pedir mais nada da criatura. Então, não precisa mais de perseguição de pai, de filho, de vó, de tia. Não precisa. Se você não estiver vencendo a sua vontade todos os dias, se você não estiver realmente entendendo o que é viver na vontade divina, aí sim, aí Deus vai continuar perseguindo você através de pessoas. Mas enquanto você não entendeu o que é vencer a vontade humana. Mas depois que você entendeu que a sua vontade humana é das trevas total e tá aí o tempo todo te cercando, aí ele vai, né, parar com as pessoas, ninguém mais vai te perseguir, ninguém mais vai encher o saco, ninguém mais arrumar confusão, você vai ficar numa boa, onde você for vai estar tudo certo, só observando qual é a vontade de Deus em cada momento, ele querendo que você se concentre e atenta para fazer. Então você vive mais no positivo, fazer a vontade de Deus, viver fazendo a vontade de Deus. Tem dias que ele não vai te pedir muita coisa, só o seu dever de cada dia mesmo, mas é aquilo que ele fala para Luísa, né? Fazendo ou não fazendo, sofrendo ou não sofrendo, eu estou em você. E você está na divina vontade. Fervorosa ou fria, né? Tá tudo certo. Se você tá fervorosa, rezando muito, ai, 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 Senhor, não, 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 Senhor, Senhor. Ou outro dia, Senhor, tá tudo bem, tá tudo em paz, eu tô tranquilo. Tanto faz. Se um dia tá bom, tá um dia meio diferente, meio frio, né? Você não tá rezando tanto. Mas só que é porque você está ocupado com um monte de coisa, é aquilo ali que Deus está ocupando você, com aquele dever que você está realizando ali. Né? Não deu tempo de rezar, você ficou no hospital o dia inteiro com alguém, levando seu filho, levando sua mãe, cuidando de alguém. Aí na correria ali você, né, só cuidando de providências, tomando providência, você falou, nossa, Senhor, nem rezei hoje. Nossa, o dia passou tão rápido que eu nem vi, me perdoa, Senhor. Mas Jesus falou: não, essa era a vontade de Deus. Você estivesse nesse lugar fazendo tudo que tinha para fazer, é isso mesmo, fique em paz. Então você fica numa paz absurda e uma verdadeira verdade que é a vida na divina vontade. Então é muito grande o que a gente está vivendo na divina vontade. Acabou aquela tragédia de vida de pessoas sofrendo dentro das suas casas. Eu vejo pessoas católicas dando testemunho hoje em dia, sem ser na divina vontade, pessoas que não conhecem o livro do céu. Vejo tristes. Vejo elas arrancando os cabelos,
sabe? Esses dias eu vi a Miriam Rios falando num vídeo lá, eu desisto de tudo. Tô cansada, não aguento mais. A Miriam Rios. Mas era um vídeo só para chamar atenção, né? Para ela contar que as notícias estavam caóticas no mundo e que chamando as pessoas para rezar, e ela rezou com as pessoas, era só para poder, né, fazer um sensacionalismo no título e chamar as pessoas para rezar, só isso. Mas eu vi que ela estava realmente preocupada, né? E ela estava realmente, falou lá um monte de coisa, e ela vive nesse contexto de mornidão, né? Dessa realidade. Ai, meu Deus, eu não, né, a gente tem que falar a verdade, mas a gente não consegue falar, e daí a gente está sendo perseguido, ai, que não sei o quê. Então ela estava vivendo nesse contexto e apegando a oração, né? Claro que é o que eles têm para fazer. Eles falam, vamos rezar, vamos rezar, vamos rezar o rosário, vamos rezar, vamos rezar, vamos rezar, vamos rezar, vamos rezar, vou rezar, vamos rezar. Então é o que eles se apegam. Não quer dizer que a gente não reza, pelo amor de Deus. A gente reza mais do que eles ainda, tá? Desculpa falar, mas a gente reza mais do que eles. É 24 horas sem parar, conversando direto com Deus. A gente fica ali conectado com Deus direto, constante. Nossa Senhora, é uma oração verdadeira, vida pura, oração viva. É mais do que contemplação. É um tipo de oração que ninguém conhece, que nenhum santo ainda recebeu o entendimento, né? Para poder narrar o que a gente vive. É muito grande, gente, né? É uma vida nossa, vida na divina vontade, a alma vivendo na divina vontade. A oração dela são os atos que ela faz, é os atos na divina vontade, né? Então, os atos que ela realiza a cada tempo, a cada minuto. Então, é muito diferente, é muito grande. É só Jesus que explica no livro do céu. E aí, mesmo assim, a gente ainda está tentando decifrar esse tipo de oração que é mar, né? Que ele fala que é mar, enquanto os outros que estão rezando o rosário é gotas, são gotinhas. E nós não, cada oração que a gente faz, cada ato é um mar que a gente solta. Um mar inteiro, um oceano inteiro, a gente solta de luz, de vida, de pedidos, de bênçãos, de graça, de adoração. O tempo, a gente tem tudo na mão. Ele fala assim que tudo é nosso. A gente tem o próprio Deus na nossa mão. Então, tudo que a gente faz vira uma coisa muito grande, vira do tamanho de Deus. E ele é infinito. Então, nós fazemos orações infinitas que não têm fim. Alcança até o céu e terra, né? Passado, presente e futuro, alcança tudo. A gente fica até, meu Deus, da onde vem tudo isso? A gente não tá vendo nada. E é isso que é o maior legal, né? Que a gente não tá vendo nada. Né? Jesus até explica no livro das perguntas, depois eu vou ler mais o livro das perguntas da Santa Brígida, porque ele fala muita coisa lá interessante, né? Sobre essa realidade de viver na Terra e não saber muita coisa, e ele esconder por que nós não temos luzes brilhantes, por que nós não somos brilhantes. Ele responde para o monge, né? O monge pergunta para ele assim, por que os seus santos não parecem ser divinos, maravilhosos, né? Eles são pessoa comum. Aí Jesus responde, você vê que beleza a pergunta. Falei, ótima pergunta. Mesmo esse monge sendo meio malicioso, ele sabia fazer ótimas perguntas, né? As respostas são valiosas, né? Então é isso. Então aqui tem mais conteúdo aqui do secularismo, tem mais coisa que o padre está falando, né? Do relativismo. Nem cheguei a falar direito sobre isso, né? Mas vamos lá. Ele fala aqui. A despeito do relativismo no mundo moderno, deve-se considerar o surgimento de inúmeros preconceitos ou estereotipos em relação à religião, que eu estava falando sobre isso, né? A perseguição da religião. Como se ela não pudesse mais opinar sobre o homem ou tivesse que renunciar às suas convicções. Não é mesmo? Levantar a exigência da verdade em favor dos enunciados concretos da fé de uma religião parece hoje não apenas arrogância, mas também sinal de falta de ilustração de um iluminismo deficiente. Olha só, gente, a fé não é considerada hoje. Se você chegar e falar assim, a minha religião diz isso, a pessoa vai rir na sua cara. Você vai numa reunião dos vereadores e você vai falando, mas a religião fala isso, Deus fala isso, as pessoas, a maioria lá, vai rir da sua cara. Eles podem até respeitar, né, e ficarem quietos, mas eles não vão considerar. Na hora do voto, vai votar no aborto do mesmo jeito, entendeu? Cadê você? Foi embora. Você não perde. Você pode ter falado, mas Deus falou que não pode matar, que a vida é valiosa e não sei o que lá. Os caras estão lá com fone de ouvido, estão lá com foninho de ouvido lá ouvindo outra coisa. Estão lá ouvindo lá a feminista falar do aborto. Entendeu? Aí depois que você termina de falar, bate palma para você, mas nem prestou atenção no que você disse bem. E na hora do voto, aborto. Todo mundo votou a favor do aborto. É assim que funciona, né? Na Assembleia dos Vereadores, na Assembleia dos Deputados, na Assembleia do Congresso, no Congresso do Senado, não sei aonde. É assim que acontece. Infelizmente, a religião hoje, ó,
O padre vai lá, pode dar nossa, o padre Paulo Ricardo vai lá no Senado, vai no Congresso e fala bem da vida, né, para não abortar, que não sei o que lá. Nossa, o padre mais famoso do Brasil, coisa linda, meu Deus, que coisa fofa, ele falou tão bonito lá. Tem garanto pra você, 20% só vai saber que ouviu ele. 20%. E aí o Congresso fala que bonito, o padre Paulo Ricardo veio, nós ouvimos ele, olha só para poder agradar a comunidade cristã do mundo inteiro, do Brasil inteiro que vota neles. Só para dizer, nós ouvimos, ó, o padre teve liberdade de vir aqui, tá vendo, católicos? Tá vendo, cristãos? Ó, o pastor também veio e falou aqui, ó, tá tudo filmado, registrado. Mas no fundo, entrou por ouvido e saiu pelo outro, bem. É só para poder falar que eles ouviram para poder você votar neles depois de novo, bem. Só o seu voto que vale a pena. O resto é resto. E aí eles votam lá de acordo com a economia. Aquilo que vale para eles é o dinheiro, mais nada. Seja feita a vontade do dinheiro, amém? Então é isso. Vamos para outra palestra que agora é a próxima, tá? Senão vai atrasar nossos desenvolvimento aqui. Então agora é da Ruth. Deixa eu ver qual é o tema da Ruth aqui. Deixa eu me situar aqui, por favor, aqui. Vamos ver. A gente está projetando aqui a possibilidade, eu até falei no grupo aqui, ó. Para a gente sortear 14 volumes do Livro do Céu. Deixa eu mostrar para você. Todos esses, olha que benção, ó, gente, olha. Tá vendo? Vocês estão vendo? Olha aqui. 14 livros do céu, todos eles impressos, com uma qualidade impressionante, lindo. Mas o breviário, eu acho que também dá pra gente, né, pôr junto na coleção. Olha que coisa mais linda, o livrinho da Luísa. Esse é o volume 14, é o último que já foram feitos. Tem 14 já impressos. E a moça que fornece pra gente, ela tem esses 14 lá, mais o breviário disponível. E a gente tá projetando aqui pra gente fazer um sorteio para alguém aqui que está assistindo o congresso, lançando o sorteio desse kit inteirinho do Livro do Céu. Se você já tiver, você pode dar de presente para alguém, se você ganhar. E você já tiver os livros, né? Você já comprou para você. Se você já tiver, você pode ganhar também, sortear para todo mundo. Todo mundo, até aqueles que colaboraram, vão concorrer. Aí eu vou fazer um formulário daqui a pouco. Ou vou pedir para uma das meninas fazer para mim o formulário no Google. Vou pedir para as meninas fazer para poder vocês mandar o link, vocês preenchem esse formulário. E a gente vai depois sortear, fazer o sorteio ao vivo amanhã, no final do dia. A gente sorteia quem ganha. Esses 14 volumes do Livro do Céu, mais o livrinho de orações do Breviário da Luísa. Então, pelo que eu percebi aqui, o pessoal vai ajudar a pagar esse investimento que eu lancei no grupo, né? No meu grupo de avançados, e eles estão, pelo jeito, vão arcar com a graça de fazer esse sorteio para algum sortudo que vai ganhar. Então é a primeira vez que a gente vai fazer uma coisa dessa, porque a gente nunca sortearia outra coisa que não fosse o Livro do Céu, né? Então, gente, olha que presente. Já pensou você ganhar? Então, eu vou pedir para uma das meninas fazer o formulário do Google, quem conhece, pedir para elas fazer e mandar para mim e colocarem no chat aqui, né, do congresso. Aí vocês preenchem lá no formulário do Google, você entra lá, clica no link, vai lá, preenche o seu nome, e aí eu peço para a menina fazer uma pergunta, o que você está achando do congresso, o que você está achando, você escreve lá o que você está achando, dá a sua opinião. Aí essas duas coisas, o seu nome, o seu endereço para a gente enviar para você, o seu telefone, e aí você responde o que você está achando do nosso congresso 2025, a verdade. Aí você responde, a pessoa faz o formulário e manda lá no link, e aí todo mundo vai colaborar no meu grupo, vai doar o valor para somar o valor para a gente poder doar. Aí durante essa semana eu vejo com a Ana Paula, a menina que fornece os livros, para ela poder providenciar e enviar para essa pessoa no endereço da pessoa. Amém? Olha que benção. Então vai ser um sorteio de um kit dos 14 volumes primeiros que já foram imprimidos, né, pela nossa equipe, que a gente tem aí, a Ana Paula que está encabeçando isso, e aí ela vai mandar para você. Vou pedir para ela mandar no seu endereço direto, amém? Então,
Logo, logo as meninas fazem a... Vou pedir para as meninas fazerem e mandarem o link daqui a pouco para vocês. Então, agora é a palestra da Ruth. Deixa eu ver qual que é a palestra da Ruth aqui, que eu acabei não lendo, né, o tema, peraí. A gente vai enviar só aqui no chat, tá? O link vai ser só enviado aqui no chat do Congresso. Não pode colocar em grupos de WhatsApp para outras pessoas, tá? É só para quem está ao vivo aqui. Por favor, só pode colocar o link desse formulário para concorrer a pessoa que está aqui ao vivo, tá? Por favor, vocês não divulguem esse link para os seus grupos de WhatsApp, porque as pessoas podem ser que não estejam assistindo e elas, né, é injusto para quem está assistindo ao vivo, tá bom? Então vai ser só para quem está ao vivo, é uma informação também importante. Então só pode colocar aqui no chat ao vivo para as pessoas que estão ao vivo. É um sorteio só para quem está ao vivo aqui participando do congresso, tá? Tem que ser justo com as pessoas, tá? Então é a Ruth agora, o que a luz da verdade gera na alma. Então vamos lá, vamos colocar aqui. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tem de direito, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que eu estou a fazer, em todas as ações que farei durante o dia. Amém? Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então vamos dar início, né, à palestra sobre o nosso congresso com o tema A Verdade. E o meu tema é o que a luz da verdade gera na alma. Esse é o tema da minha palestra, né? O meu nome é Ruth Assunção, sou filha da Divina Vontade, estou no grupo já tem uns 4 anos por aí, e graças a Deus, muito feliz por estar vivendo nessa luz da verdade, por estar aqui inebriada dessa verdade, né? Porque quanto mais a gente contempla a verdade, a gente se torna ela, né? Então, vendo toda essa transformação acontecendo na minha vida, que eu posso dar testemunho de muita alegria e felicidade, ainda mais por falar de um tema tão precioso, porque as verdades do livro do céu, né, gera dentro de nós, da nossa alma, a transformação que acontece por meio da verdade. O que é essa verdade? Né? O que ela faz dentro de nós? É muito importante. Então, louvo e agradeço a Deus, né, por estar aqui, né, e podendo fazer essa partilha, né, essa meditação sobre a luz da verdade. Então, é muito importante, né, a gente já está, né, falando sobre uma realidade muito importante nesse caminho, quando a gente começa a descoberta. A gente começa a estudar sobre a vontade divina, sobre essas verdades do Fiat divino, quando a gente começa a contemplar, porque estamos vendo o próprio Deus, né? Quem contempla a verdade, contempla o próprio Deus. Então, nós estamos mergulhando nele mesmo. Mas para isso, nessa caminhada, uma coisa que é muito importante e já é um sinal muito claro de que a alma caminha na verdade, de que ela está buscando realmente essa verdade está fazendo efeito nela,
Uma das coisas muito importantes nesse processo de caminhada é a constância. E é uma realidade que Jesus vem falar no livro do céu, no volume 8, né, no trecho do dia 26 de agosto de 1908. A constância no bem faz crescer a vida divina na alma. Então, sem constância, o que é a constância? É você sempre estar ali, disposto. É você permanecer fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, permanecer no seu posto. Se você não for constante nisso, estar sempre ali, não importa problemas, não importa dificuldade, não importa a sua pequenez, não importa qualquer problema que você possa encontrar, mas você compreende que aquele é o seu lugar, você compreende que Deus te quer ali, você compreende que não pode abandonar essas verdades, né? Então você permanece firme apesar das dificuldades. Você não fica olhando para as dificuldades, mas você fica no objetivo, na intenção de todos os dias estar na vontade de Deus. Então, essa constância é um grande sinal. Essa constância é o que vai fazer crescer a vida divina na alma, como o trecho vem falar. Sem isso, a pessoa está fora dessa verdade. A pessoa não está entendendo. Ela está na falsidade. Quando a pessoa começa uma coisa e para, mostra claramente que a intenção dela não foi verdadeira. Que ela é uma pessoa que não se move por um amor puro a Deus, mas é uma pessoa que faz quando lhe convém. Quando as coisas estão fáceis, estão favoráveis para ela, que não tem nenhum problema, então ela gosta de glamour, ela gosta de tudo perfeito, ela gosta de tudo funcionando do jeito dela, ela quer dominar tudo, ela quer ser poderosa ali e dominar tudo para que tudo aconteça no tempo dela, do jeito dela, e tudo, as pessoas têm que estar do jeito dela, o marido tem que ser maravilhoso para ela fazer os atos da vontade divina, de prestar atenção nas verdades, os filhos têm que ser maravilhosos, o filho não pode dar problema, não pode dar trabalho, a casa tem que estar impecável, o trabalho tem que estar ótimo, o chefe tem que ser muito bonzinho e dar tempo para ela. Ela acha que tudo ao seu redor tem que ser favorável para que ela dê atenção para Deus. Isso mostra lá no fundo da alma dessa criatura que ela não se move por Deus, mas ela move por satisfação. Ela precisa de uma satisfação para que ela então tenha, primeiro, ela tem que ser servida, em que ela tem que olhar para tudo e ver tudo muito fácil, favorável para ela servir a Deus. Então, é Deus, ela quer condicionar no tempo dela. É Deus que serve ela no tempo dela, os propósitos dela. Isso é um absurdo, é uma falsidade que a pessoa está caminhando. Então, uma das verdades que nós aprendemos desde quando a gente entra para viver na divina vontade é que a gente tem que continuar o que a gente começa. Que a gente não, com a caminhada com Deus não é uma volubilidade, a gente abre mão da volubilidade, que é algo do humano, da vontade humana, que ora faz, ora não faz, se tá feliz faz, se tá triste não faz, pessoas que se movem por sentimento, por sensações, então a gente não fica preso aos problemas humanos, não ficamos presos nisso, a gente se move realmente pela verdade, porque o que a verdade de Deus vai nos mostrar? Não, filho, eu não quero que vocês fiquem apegados a essas coisas, eu quero que vocês prestem atenção no que eu estou falando. Essas coisas, eu não estou olhando os sentimentos, eu estou olhando a intenção de vocês. Então, nós ficamos com a verdade do que Deus está olhando e nós olhamos também para aquilo que Ele está olhando. E aí Ele fala, abandone isso aí, que eu não estou nisso, eu não estou ali prestando atenção em cada sentimento seu, eu não estou ali preso a essas coisas, né? O que eu quero é que a alma caminhe, eu quero ver se ela continua o que ela começa, né? Se ela permanece. Então, sem perseverança, Deus não pode confiar em você, Ele não pode se estender na sua alma. Se Ele vê que você é uma pessoa que é conforme o vento leva, né? Então, todo dia está contado, todo dia está se movendo por algo diferente. Não é uma pessoa que é firme no propósito. Então, uma das coisas na divina vontade é essa. E é muito importante para se concentrar nas verdades do Fiat, senão, um dia você contempla a verdade, outro dia você está triste e não vai estar dando atenção para as verdades, vai estar lá em você mesmo os seus sentimentos. Então, olha o que Jesus vai falar sobre isso. Minha filha, o que quero é que preste mais atenção é a constância no bem, permanecer. Tanto no interior, que é a sua intenção, propósito, como no exterior, naquilo que Deus pede para você fazer. Porque a repetição de me amar, de tantos atos interiores e do bem constante, faz crescer sempre a vida divina na alma. Olha que importante isso, né? Mas com tal energia que se pode comparar aquele bebê que crescendo em um mar bom,
e com alimentos saudáveis, cresce sempre bem e com plena saúde, até que chega à devida estatura sem ter tido necessidade nem de médicos nem de medicamentos. É mais, é tão robusto e forte que alivia e ajuda os outros. Olha só. Enquanto quem não é constante, cresce como aquela criança que não se alimenta sempre de alimentos saudáveis e vive um apútrido, cresce doente e como os membros não têm força para desenvolver-se e crescer por falta de bom alimento, desenvolve-se com defeitos. Portanto, onde se forma um tumor, onde um abscesso, assim que caminha vacilante, fala fastidiosamente. Pode-se dizer que é um pobre aleijado. E embora alguns membros bons são misturados, a maioria são defeituosos. E apesar de consultar médicos e tomar medicamentos, pouco ou nada ajuda. Porque o sangue está infectado pelo apútrido e os membros são fracos e defeituosos por sua má nutrição. Então será um homem, mas não chegará à estatura devida e terá necessidade de ajuda sem poder ajudar os outros. Assim a alma inconstante. A inconstância no bem é como se a alma se nutrisse com alimentos não bons e ocupando-se de outras coisas que não são Deus, é como se respirasse apútrido. Portanto, a vida divina cresce frágil, miserável, faltando-lhe a força e o vigor da constância. Tá vendo, gente, que é muito sério? Que quando caminha, quando Jesus fala assim para nós, preste atenção nessas verdades. Se a gente se distrai, se a gente não está atento, entende? Se a gente, para nós, as verdades é como uma coisa assim, eu faço quando der, né? Quando me der um tempo, eu escuto o que Jesus tem para dizer. Se é uma coisa em que a alma se ocupa de outras coisas primeiro, primeiro eu tenho que dedicar totalmente aqui no meu trabalho. Totalmente aqui no meu trabalho, primeiro aqui, é muito importante. Eu tenho que dedicar totalmente aqui a minha família, as coisas da minha casa, deixar minha casa primeiro totalmente impecável, depois eu presto atenção nas verdades quando der. Se para a pessoa as coisas de Deus é uma coisa que pode empurrar pela barriga, as verdades para ela não são, não é algo assim, como que eu posso dizer, que ela abraça como a vida dela, não são a vida dela. É uma coisa que ela está somando à vida dela, é uma coisa que ela pensa assim, eu posso pôr em um determinado momento da minha vida, mas não é o principal, não é o mais importante. Ela não entende que ali já está toda a vida dela ali. Ela não entende assim. Ela entende como uma coisa que chegou para agregar ao que ela já vive. Ela não vê que é a resposta do que ela vive. Na verdade, tudo que ela vive está ali dentro. Ela deveria encontrar ali a resposta, o entendimento, né? Mas não. É uma coisa que ela coloca como quando der. Então, é uma pessoa que se nutre mal, fraca. É uma pessoa que cresce pequena, raquítica. O que é essa estatura que fala aqui? Essa estatura é a de Jesus. É quando você se alimenta tanto das verdades que você se torna ela mesma. Você se torna o próprio Cristo vivendo em você. De tanto que você está alimentando a vida divina, de tanto que você está alimentando o livro do céu, de tanto que você está alimentando e vivendo essas verdades, Jesus vai tomando tanto o controle, a prioridade na sua vida, você vai tanto colocando ele como a prioridade, você vai tanto assumir os pensamentos dele, de tanto você ler sobre ele e amar e concordar, assimilar ele, e você vai percebendo esses sinais na sua vida e você vai alimentando tanto disso que você se torna o próprio. Quando você vê, você pensa como ele, você age como ele, você sente o que ele sente, de tanto que você se concentra nisso, de tanto que você entendeu que tudo na sua vida parece que parou quando você chegou para as verdades. Você percebeu assim, nossa, é a coisa mais importante agora, a prioridade da minha vida. E todas as coisas a gente virá por acréscimo, vai ter a hora de fazer todas as coisas, você não vai largar esposo, trabalho, por estar concentrado nessas verdades. Ao contrário, você vai viver isso de uma forma muito mais verdadeira, porque a luz da palavra de Deus, o que a luz dessas verdades gera na sua alma? Gera na sua alma uma vida em que você vai viver verdadeiramente com princípios verdadeiros. Então, como esposa, você vai ser verdadeira, você vai estar na verdade quando você vai estar no seu posto, vivendo como a esposa deve viver. Não é preocupada com fazer tudo perfeito, mas dentro da ordem que Deus te colocou, em que Ele vai deixar muito claro para você, eu estou amando seu esposo e seus filhos através de você. Então, eu quero que você ame, então você vai amar, você vai servir, sem querer nada em troca, vai fazer isso gratuitamente por um amor muito grande.
sem ficar esperando um elogio, sem ficar esperando nada. Então, você também vai ser constante nas coisas da sua vida. Você não vai ser uma pessoa assim que só se move por interesse. Se alguém te elogiar, você continua fazendo o seu trabalho. Se não te elogiar, você não faz. Não, você vai se mover somente por Deus. Então, essas verdades do interior vai transbordar para o exterior da sua vida e você vai viver a verdade, você vai ser uma pessoa verdadeira onde você for, porque essa verdade vai tomar conta de você. Então, isso vai produzir em você uma constância. Você sabe, ó, Deus me colocou nessa casa, essa é a constância da minha vida, do meu estado de vida, e permanecer no estado em que eu estou. Se estou casada, casada. Se sou mãe, como esposa, como serva de Deus. Mas isso por causa da verdade que está ali em você, te alimentando constantemente. Então, não tem como isso não vai transbordar em todas as áreas da sua vida. Mas se as verdades para você é uma coisa que você põe numa caixa e pega de vez em quando, você come esse bebezinho que está sendo falado aqui, que se alimenta de alimentação má, cresce fraca, doente, que nem os remédios ajudam. E o que são esses remédios? São sacramentos, né? Porque quando a pessoa vai lá, ela comunga, mas mesmo assim ela está vazia, está triste. É aquele momento que ela está fazendo aquela oração, aquele momento que ela vai até um grupo de oração, mas depois ela já está vazia, triste, desanimada de novo. Entende? Porque o remédio é um meio, né? Mas ela não amou a verdade de Deus, ela não abraçou a palavra de Deus. Ela de vez em quando busca os remédios como ajuda, mas é uma pessoa assim que está sempre precisando, ela não consegue ajudar ninguém. Por que não consegue ajudar ninguém? Porque ela está sempre fraca, ela não tem o que falar para ninguém. Ela não tem, ela até se sente culpada diante da própria vida dela. Então eu vou falar o que para o outro? Eu vou ensinar o que para o outro se eu estou precisando? Então, é uma pessoa que sempre está necessitada. Vem me preencher, Senhor. Vem me abraçar, Jesus. Ela sempre está nessa posição diante de Deus, né? Como que Deus, quando ela busca Deus, ela não tem aquela posse de se abraçar aquela verdade, viver naquela verdade, de poder testemunhar para as pessoas aquilo. Como alguém que dá para o outro, alguém que ajuda os demais, alguém que está fortalecido e pode falar, gente... Olha, o segredo de eu estar com essa força toda é porque eu estou me alimentando da palavra de Deus. É porque Deus está me ensinando isso, isso e aquilo. Ela é uma pessoa que não consegue doar para ninguém. Então, por isso que ela não consegue também falar da vontade divina. É uma pessoa que sente assim, eu só posso ouvir, gente, o que vocês estão falando. É muito lindo que todo mundo está partilhando, mas eu só posso ouvir, eu não consigo dizer nada. Entendeu? Porque ela não tem essa coragem de abraçar, de abraçar aquilo de verdade, aquela verdade. Ela não toma aquela verdade como que para ela. Quando ela ouve Jesus falando, e Jesus ensinando, e Jesus ensinando, olha, caminha, eu quero que caminhe dessa forma, quero que vocês partilhem sobre a vontade divina, falem da divina vontade, né? E Deus põe ela num grupo de estudo, Deus põe ela com outras pessoas para partilhar, mas ela é uma pessoa que eu só posso ouvir, eu não tenho nada para dizer, então ela é essa criança fraca, ela não ajuda ninguém, ela não sabe doar para ninguém, ela só quer receber, entende? Porque ela não abraça a verdade com posse, como algo dela em que ela também vai ajudar os demais. E isso é muito triste, gente. É como vive a maioria das pessoas, tá? Elas só vão até Deus para receber, entende? E não tem essa força, né? E basta um problema, basta alguém falar mal, né? Basta um problema, tempestade, para elas desanimarem. Então, assim, não é Deus o motivo único. Elas ficam sempre apegadas às pessoas, né? É muito complicado isso. Então, um dos segredos da vontade divina que não tem como, Deus nunca vai mentir para você, não tem crescimento da vida divina crescer na sua alma, não tem nem como Deus confiar em você. Se você é uma pessoa que ora partilha e ora desaparece, Deus não pode confiar em você, você não tem essa constância no bem. Então, você não consegue doar e ajudar ninguém, porque você não se alimenta do alimento poderoso daquelas verdades. Ao contrário, você fica ali sofrendo nos seus probleminhas humanos, entende? Então, você fica com esse ar pútrido que está sendo falado aqui, que são os problemas humanos, é a preocupação humana demais, pela falta de confiança em Deus. Então, você fica ali tentando resolver tudo do seu jeito, porque você não confia em Deus de verdade. Então,
Um dos sinais muito claros que as verdades vai produzir na alma é a constância no bem. Se a pessoa é constante, ela está na verdade, a verdade está agindo dentro dela. Ela está realmente vendo, ela não está sendo falsa naquilo que ela se propôs a fazer. Agora, se a pessoa para por qualquer coisa, ora faz, ora não faz, e arruma um monte de desculpa, é meu trabalho, é meu emprego, é meus problemas com meus filhos, então essa pessoa não está realmente, Deus não é tudo para ela não está sendo verdadeira no propósito. Ela até pode falar da boca para fora, vem divina vontade de reinar em mim, mas não é verdade. Ela não professa isso em verdade. Então a constância é um sinal muito claro de se a pessoa realmente está na verdade, se a intenção dela é pura, tá? É muito importante isso. Sem constância não tem caminhada na divina vontade, não é de uma hora para outra, não é aquele tudo rápido. A constância é esse alimento diário, todos os dias você vai se alimentando das verdades, todo dia tem algo para aprender, tem algo para Deus trabalhar dentro de você. É um crescimento. Você não um bebezinho, o bebezinho não tem que comer todos os dias. Você também, a sua alma tem que se alimentar todos os dias. Não é de vez em quando, senão você fica desnutrido, não é assim para o corpo? Imagina para a nossa alma. Se a palavra de Deus não for um alimento diário para nós, se as coisas de Deus para nós não for uma coisa que é primordial, que é principal, então não tem como, Deus não vai enganar você, Ele vai deixar muito claro para você. Então é muito sério isso, então é um dos sinais muito claros se a pessoa está realmente compreendendo, se a pessoa ama aquela verdade, é se ela permanece no bem que ela se propôs a fazer, se ela permanece firme e não para por nada. É muito importante isso, amém? Essa é a primeira informação que é muito importante a gente entender nessa palestra, para a gente entender os sinais em que a luz da verdade gera na nossa alma. Porque quando você está realmente ouvindo a verdade e amando ela e abraçando ela e vivendo, vai ter uma constância na sua caminhada. Você vai ser uma pessoa constante, você vai ser uma pessoa que está sempre partilhando, que está sempre atenta, que está doando para os outros. Você não fica assim, eu tenho que saber muita coisa antes de ajudar alguém. Não é assim. Você vai compreendendo realmente que quando você abraça a verdade, essa verdade de Deus em você vai te levar a doar. Se realmente dentro de você está a vida divina, você vai ser uma pessoa que abre a boca e ajuda os demais. Você vai ser uma pessoa que doa a sua partilha, que doa a sua experiência, que testemunha, que fala do que você está vivendo. Você não vai ser egoísta, porque a verdade de Deus não produz pessoas solitárias, egoístas, que só pensam em si mesma. Isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, a vida divina na alma, ela só se expande quando a alma doa. Então, uma coisa muito clara é que a vida divina vai produzir, a vida divina na alma vai produzir na pessoa o mesmo sentimento de Deus, porque é Deus vivendo na pessoa, e Deus é doação, então essa pessoa vai ser uma pessoa que doa, essa pessoa vai ser uma pessoa que fala, que testemunha, não importa o grau, o entendimento que você está tendo ali, mas aquilo é muito valioso. Você vai entender que não é para você, as verdades não é uma coisa que você vai comer sozinha ali, se alimentar daquelas verdades e ficar ali se nutrindo, não. Vai despertar em você o mesmo sentimento de Deus. Você não vai conseguir se alimentar de tantas verdades, tanta coisa linda e não testemunhar isso para o seu próximo. Não tem como. Automaticamente, uma coisa muito forte dentro de você. Você vai transbordar, não tem como. A verdade vai te levar a um transbordamento, não tem como. Se a verdade realmente é importante, se você está realmente entendendo ela, se você está realmente amando ela, ela vai despertar em você um transbordamento, em que você vai estar partilhando, em que você vai estar professando ela, e vai doar onde Jesus te pôs, sendo constante, onde Deus te pôs para doar essas verdades, falando nos meios que Deus te colocou para testemunhar ela. Então, gente, tudo por Deus, né? É um movimento dentro de nós que é por Deus, porque quanto mais a gente vai mergulhando nessas verdades, Deus vai, assim, a nossa intenção vai sendo uma intenção, assim, colocada, vamos dizer assim, no eixo certo, vai sendo por Deus, sabe? Por mais nada. Porque quando você vai desapegando, porque uma das coisas que causa essa inconstância é a pessoa, assim, ela é muito os sentimentos dela, muito mimimi, muito preocupada com ela mesma. Né? Então, assim, hoje eu não tô bem, vou ficar na minha. Hoje eu tô feliz, eu vou falar. Porque ela pensa assim, que ela é a resposta, sabe? Que aquilo que ela sente é a verdade. Então, ela tava na falsidade antes. Porque ela se movia pelos sentidos dela.
Então, se ela tá bem, é um sinal de que, ai, realmente, agora eu posso falar de Deus. Ah, hoje eu não tô eu tô me sentindo bem. Ou então é por questão de culpa, né? Hoje eu não me sinto culpada por nada, eu não fiz nada de errado, então eu vou falar. Ah, hoje eu não vou falar porque eu sinto que eu tô má. A pessoa ouve a si mesma e acha que é verdade, a vontade humana dele é muito verdadeira. Depois ela descobre que a vontade humana dela, que ela dá ouvido para ela mesma, é uma serpente. É a coisa mais falsa que existe. É uma coisa assim tão egoísta, que a vontade humana é tão egoísta, ela só faz as coisas por um interesse. E ela só faz as coisas quando é favorável, quando tá num lugar que ela vai ser vista, que vai ser elogiada, que as pessoas vão ver ela. Ela gosta de holofote, ela gosta de aplausos, ela gosta de atenção, ela gosta muito de atenção das pessoas. Aí Jesus vai tirando tudo isso. Jesus vai tirando todos esses gostos, Jesus vai mostrando cada vez mais que você é um nada e vai ensinando você a ter os gostos refinados, né? E quer se mover somente por ele. Isso é muito importante, vai transformando a sua intenção, você vai perdendo, à medida que você vai descobrindo o quanto a sua vontade humana tem que ser calada, quanto ela é falsa, quanto ela é mentirosa, quanto ela é contra a verdade de Deus, quanto ela é contra Deus. Ela quer criar sua própria verdade, ela quer ditar as regras, ela quer dizer a hora de tudo. Aí você tem que vai percebendo que você não pode ouvir ela, que ela é o pior inimigo que existe. E você vai percebendo que a verdade de Deus é imutável. E a verdade de Deus deixa muito clara, constância. Não parar. Não ficar preso em sentimentos. Não ficar preso em coisas pequenas, minúcias. A verdade de Deus vai sendo muito clara para você. E aí você vai percebendo que você é que é problemática, que Deus é muito mais simples de compreender, porque Ele é imutável. Ele não muda a palavra dele, ele é aquele que ele é, né? E você vai percebendo que você é perigosa, porque ora você quer, ora você não quer, ora você sente uma coisa, se você ficar olhando seu sentimento, você fica louca, porque toda hora seu sentimento vai te pedir uma coisa diferente, então você tem que calar ele. Aí você vai percebendo que não, que o que eu tenho que fazer é por Deus. Aí Jesus vai falar isso nesse trecho aqui, muito importante. Olha só esse trecho aqui do volume 8, dia 2 de setembro de 1908. A verdadeira virtude de Deus começa e em Deus termina. Então, Luísa está em dias amargos pela privação de Jesus e olha o que Jesus vai falar com ela. Minha filha, o sinal para saber se alguém tem verdadeira caridade, o que é verdadeira caridade? É amor, gente. O amor de Deus está na pessoa. Vamos ver aonde que o amor de Deus está na pessoa mesmo. Ó, o sinal para saber se alguém tem a verdadeira caridade é se amar aos pobres. Porque se ama aos ricos e a eles se dá, pode ser porque espera ou porque obtém algo, ou porque eles simpatizam, ou pela nobreza, pelo engenho, pelo bom falar, e ainda por temor. Mas se ama os pobres, os ajuda, os socorre, é porque vê neles a imagem de Deus. Assim que não vê a rusticidade, a ignorância, a descortesia, a miséria. Senão que através dessas misérias, como dentro de um espelho, vê a Deus, do qual tudo espera e os ama. Os ajuda, os consola, como se o fizesse a Deus mesmo. Este é o selo da verdadeira virtude, que de Deus começa e em Deus termina. Mas o que começa da matéria, a matéria produz, e na matéria termina. E por quanto esplêndida e virtuosa pareça a caridade, não sentindo o toque divino, nem quem a faz, nem quem a recebe, ficam aborrecidos e cansados, e se tem necessidade, se servem disso para cometer defeitos. Gente, o que eu vou tirar dessa palavra aqui, que eu entendi, trazendo para a divina vontade, né, acima de falar da virtude, da caridade, mas assim, explicar a vida divina na alma, né, como que é isso, como que é esse processo. A verdadeira virtude, gente, o amor. O que eu entendi desse trecho, que eu posso estar contribuindo, é que é você fazer, porque quando você faz por alguém que é pobre, essa pessoa não tem nada para te oferecer. Ela não tem nada para te oferecer. Ela não tem como te falar de você para ninguém. Ela não tem como te dar dinheiro em troca. Ela não tem como te dar nenhum status, nada. Ela não tem nada para te oferecer. Então, fica unicamente por Deus, porque para você se aproximar de alguém assim, é só por Deus mesmo. Então, trazendo isso, né, para os conhecimentos, para o que a verdade gera dentro de nós? Esse desinteresse por esse glamour. Porque o que acontece quando as pessoas se aproximam dos escritos? Muitas vezes, eu vou falar o que Jesus pôs no meu coração quando eu estava estudando esse trecho.
que muitas vezes as pessoas querem falar dessas verdades do livro do céu, onde elas acham glamour, tá? Onde ela vai procurar os ricos. Que ricos é esse? Ricos de, como que eu posso dizer, pessoas que são conhecidas da divina vontade. Então, deixa eu ir lá no grupo de fulano de tal, que é muito popular, que é muito conhecido. A pessoa quer ir atrás do glamour. Onde está o doutor tal, que fala tal? Então, as pessoas procuram, elas querem estudar a divina vontade, mas elas querem ir aonde tem um doutor que fala disso, aonde está um conhecido que faz palestra em todo lugar, que fala da divina vontade. Então, às vezes, as pessoas, elas querem estar na vontade divina, mas não estão na verdade simples do que ela é. Elas querem alguma coisa. Então, elas estão no humano, querendo essas verdades, mas estão no humano, porque elas não abrem mão daquela visão terrena. Elas querem glamour, então elas querem ir onde tem holofote, onde tem mais gente seguindo aquela pessoa, onde tem, assim, alguma coisa que mostra elas querem se sentir assim, eu faço parte de alguma coisa, mas eu estou ali, tem que ter meu nome, tem que ter a minha pessoa fazendo parte, né? Aquela pessoa tem que gostar de mim, ela tem que se simpatizar comigo, então elas querem ganhar alguma coisa, a simpatia das pessoas para ela é muito importante, é alguém que simpatiza com elas, é alguém assim que oferece alguma coisa, às vezes não é dinheiro, não estou falando de dinheiro, mas às vezes falar seu nome é muito importante para você, a pessoa falar seu nome é muito importante para você, sabe? A pessoa falar, oi minha querida, meu querido, tratar você assim com aquele charme, sabe? Oi meu querido e minha querida, como você tá nessa semana? Ai que maravilha falar com você. Então, gente, as pessoas assim, não é por Deus. Muitas vezes, mesmo na busca pela verdade, pela santidade, em que ela está lendo algo tão sagrado que é o livro do céu, muitas vezes elas querem esse glamour, elas querem, é muito importante para elas ter alguma coisa, seja em qualquer coisa, tá? Não só na divina vontade, tudo que a pessoa faz na vida dela, na caminhada na igreja, ela quer, eu vou estar lá no Rosário do Frei Gilson, porque, meu Deus, é muita gente, eu quero contar para todo mundo que eu estou lá também. Então, assim, às vezes as pessoas querem a riqueza, seja a riqueza de alguém que tem seguidor demais, a riqueza de alguém que tem influência demais, alguém que tem um título de doutor, disso e daquilo. Você quer fazer parte de algo grande, você não consegue ver a simplicidade da vontade divina e não vê a grandeza nisso. Você não consegue ver a grandeza nesse nada, nessa pequenez de não querer nada, entendeu? Você quer fazer parte, você quer ganhar algo, você precisa disso, isso é terra, isso é humano, isso é lixo. Isso não é o que a verdade realmente produz dentro de uma alma. O amor verdadeiro que move uma pessoa por Deus, a pessoa desapega de qualquer coisa desse tipo. Ao contrário, né? Ao contrário, ela quer sumir, ela não importa com o nome dela. Ela não faz pelo nome dela. Ela não faz para ganhar algo em troca. Aí eu vou partilhar aqui para alguém falar meu nome. Aí eu vou falar da divina vontade, mas é muito importante que me elogie. Se ninguém se simpatizar comigo aqui no grupo, ninguém fala comigo no grupo com carinho, tem que ser tratada com carinho, então eu vou embora. É assim que as pessoas são. Elas querem ser servidas. E não entende que a vontade divina já está esperando há 6.000 anos para que nós é que temos que servi-la. Entende? Tomar posse como filhos. E essa já é a nossa riqueza, mas não, a pessoa quer terra, a pessoa quer nome, quer as coisas mais pobres, mais boba. Ela quer. Tá errado. Tá errado. Gente, agora, quando é a verdadeira caridade, quando é o amor verdadeiro que move a pessoa, o que essas verdades realmente produzem nessa alma? Quando a pessoa está na luz da verdade, quando ela vai caminhar, ela abre mão de tudo isso. Ao contrário, onde está o grupo onde mais vai me matar aí, minha vontade humana? Esse aqui vai falar mesmo. Esse aqui, então é aqui que eu quero ficar. Parece que aqui é rústico, né? A pessoa vem para o nosso grupo, parece que tem muita rusticidade, né? Que precisa falar desse jeito, precisa chamar minha atenção, precisa me expor. É aqui que eu quero ficar.
Onde vai matar o meu eu, vai matar o meu ego, vai matar o meu desejo de ser alguma coisa. É onde você não vai ganhar nada humanamente. Ninguém aqui está te dando um centavo, R$ 1, ninguém aqui vai te dar nada. Ninguém aqui vai fazer uma permuta aqui de vem partilhar que nós te elogiamos. Não existe isso aqui. Aqui é você morre para si mesmo, que aqui é para Deus. Aqui é para quem é corajoso. Aqui é para quem quer viver na verdade mais pura e verdadeira, de morrer para si mesmo e se mover somente por Deus. Então, só olha para Deus, só vê Deus. A pessoa consegue ver Deus, a pessoa consegue ver claramente Deus, porque ela está se movendo por um amor. Ela não, enquanto ela se move por interesse, ela só vai onde ela ganha alguma coisa. Quando é por amor, não importa. Não importa nada. Só importa Deus. Então é isso que eu entendi. Porque quando eu estava lendo esse trecho, Jesus falou assim comigo: eu sou o pobre dos pobres. E muita gente não simpatiza por mim. Não, elas querem elas mesmas. Elas querem ganhar, elas querem ser faladas. Então, a verdade que move elas é elas mesmas. Não é por mim, pela minha verdade pura. Então, eu sou mais deixada de lado, as minhas verdades são mais deixadas de lado, porque as pessoas buscam seus próprios interesses. Então, eu sou o pobre dos pobres, eu sou esse pobre que quero ser amado como eu sou. E como é amar Jesus como ele é? É aceitar como ele fala. E Jesus, se tiver que chamar a sua atenção, amém. Se tiver que puxar a sua orelha, amém. São nada. Então você não fica querendo assim, Jesus tem que me mimar, Jesus tem que ser muito carinhoso comigo, senão eu não permaneço fiel a ele. Gente, quanto mais você mergulhar nas verdades e elas encarnarem dentro de você, quando você mais tomar posse da vontade divina, um dos sinais é essa caridade em que você vai se mover somente por Deus. Você vai abrir mão desses interesses em querer buscar quem possa te oferecer alguma coisa, seja estima pessoal, seja elogio, você vai se mover somente por Deus. Isso é o que a luz da verdade gera dentro de uma pessoa. Entendeu? Então, ela vai fazer sem esperar nada em troca. Ela vai fazer o que Deus põe ela para fazer sem esperar. Isso é em qualquer lugar da vida da pessoa, na igreja, né? Qualquer lugar. Ajudar, porque às vezes o pobre que não pode te oferecer nada está na sua casa, está na sua família, né? Você vai oferecer ali sem ficar esperando elogio, sem ficar esperando nada, sem ficar esperando que aquela pessoa entenda